Sejam bem-vindos ao podcast Na Linha do Tempo, o seu podcast sobre os marcos da gestão municipal. E no podcast de número 1, iremos falar com o nosso prefeito, Dr. Salomão, sobre os marcos da nossa cultura durante esses 4 anos de gestão. Dr. Salomão, como é de conhecimento de todos, a cidade de Janduís, ela é conhecida e reconhecida como a cidade da cultura, não é mesmo? E como muitos dizem por aí, o janduiense ele não nasce, ele estreia. E Janduís também foi palco de muitos marcos, como por exemplo, o movimento popular Escambo Livre de Rua, que surge aqui no município de Janduís no ano de 1991. E dada toda essa importância do meio cultural ao nosso município, queremos perguntar ao senhor como aconteceu durante esses 4 anos o fomento à cultura. Eu quero, antes de mais nada, voltar um pouquinho atrás no tempo, porque eu nasci em Janduís e desde muito novo, via algumas manifestações culturais através das nossas quadrilhas, através dos nossos pastoris, E aquilo começou a chamar a minha atenção, que além de um povo que queria ter uma vida socialmente mais justa, uma vida mais feliz, a gente tinha aquela necessidade de expressar esse lado poético e artístico do povo de Janduís. Então, quando eu me tornei prefeito em 1982, a gente começou a estudar, a olhar algumas manifestações que havia entre os nossos jovens, entre aquelas pessoas que se destacavam mais na educação e na cultura. E aí, como eu vinha de uma experiência muito estimuladora da União Soviética, quando eu estudei para 11 anos, quando eu cheguei aqui e me tornei prefeito, eu digo, agora vamos concretizar nossos sonhos, E aí eu não me resumo aqui aos 4 anos deste mandato, onde nós fizemos tanta coisa. Eu venho já com essa carga bonita de querer fazer as coisas. E nos nossos últimos 4 anos aqui enquanto prefeito, a gente viu que, por exemplo, para desenvolver a cultura, precisávamos de ter recursos. Nós tínhamos que procurar recursos para fazer, porque ninguém faz nada de graça e sem dinheiro. Então, nossa tarefa enquanto prefeito foi procurar esses recursos. E aí, através de editais de fomento, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, nós, nesse aspecto aí, através desses editais, nós investimos R$130 mil, nas mais diversas áreas da cultura, E aí nós começamos a trabalhar nesse sentido, porque além dos recursos, se nós não tivéssemos uma organização administrativa para realizar tudo isso, nós, com dinheiro em caixa, nós não teríamos. Então nós procuramos reanimar o movimento cultural de Janduís. Trouxemos pessoas que têm um compromisso de fazer a coisa funcionar, já que nós estávamos ganhando alguns recursos através desses editais, E aí a gente foi procurar, fazer associação não só através da Fundação Cultural de Janduís, mas através de movimentos outros que nasceram tudo dentro dessa perspectiva de evolução da cultura de Janduís, como o Grupo Cultural Ciranduís e outros grupos, que a gente tentou arregimentar para o nosso lado, para a gente, em conjunto, avançar nessa perspectiva, E isso valeu a pena, Hoje há uma parceria muito grande entre a Fundação Cultural, Mestre Dadá, e esses grupos outros que fazem a cultura aqui em Janduís, Aí vem depois de recursos e muita organização para fazer as coisas, vieram os espetáculos como a Paixão de Cristo, curta-metragem, como Teresa, a Flor do Paraíso, os autos, festivais como o Mestre Dadá, São João Pedro, a Festival de Quadrilha Alberto Gomes, Tudo isso dentro de um contexto de crescimento cada vez mais das atividades culturais, E aí a gente também procurou emendas parlamentares, naquela fase assim fomos atrás do deputado Francisco,
do PT, que colocou uma emenda de R$50 mil, e hoje nós já estamos procurando cada vez mais esses recursos através das emendas, né, dos deputados, para que a gente invista cada vez mais nas atividades culturais do nosso município. O senhor levantou um ponto muito importante. O senhor falou sobre os espetáculos, citou o Alto de Santa Terezinha, citou a Paixão de Cristo. Como acontece esse fomento a partir desses espetáculos? Os artistas recebem algum cachê, as direções recebem algum cachê? Como funciona? Bom, veio a ideia de que, como se diz, né, por mais amor que a gente tenha a arte, né, mas quando eu produzo, eu faço com o meu esforço intelectual, que é um trabalho intelectual, né, eu procuro, além de dar minha contribuição ao desenvolvimento da cultura, o artista ele precisa de um incentivo. O artista ele tem que comer, ele tem que se vestir. Se ele tiver família, ele tem que sustentar a família. E aí, como eu sempre digo aqui, em tom de brincadeira para os nossos colaboradores, eu digo, não existe almoço de graça, né? A gente tem que sempre pagar alguma coisa. E dentro desses espetáculos, tendo os recursos, nós determinamos um certo valor, um cachê, né, para todos aqueles que participam dessas atividades. Às vezes a gente tem um espetáculo aqui, uma apresentação de um alto que participam mais de 100 pessoas, 120, 130, e cada um desses artistas recebe um cachezinho. Por enquanto é muito pouco, mas a gente vai procurando recursos para compensar essa grande contribuição que os nossos artistas, que os nossos organizadores prestam à cultura de Janduís. Isso realmente mostra esse compromisso que a gestão do senhor tem para com a cultura e para com os nossos artistas. E esse compromisso, ele tem gerado muitos resultados positivos, como belíssimos espetáculos que a gente tem aqui durante o ano, como o senhor já falou, Paixão de Cristo, Alto de Santa Terezinha, Alto de Natal, e também os eventos, como por exemplo, podemos citar as salvas da Santa Terezinha, que acontecem tradicionalmente todos os anos durante a festa da padroeira. E ela é realizada pelos artistas da terra que compõem a Filarmônica 12 de junho. E, inclusive, a nossa Filarmônica, nesses últimos anos, tem recebido bastante investimento da gestão municipal, não é mesmo? Efetivamente, aí, por exemplo, quando se trata de filarmônica ou de banda de música, né? Eu ficava assim, quando se tratava de banda de música, de filarmônica, eu via como se desenvolvia a banda de música de Campo Grande, né? E ali eu digo, meu Deus do céu, tantos artistas tocando tantas coisas bonitas, né? Às vezes vinha de Campo Grande para cá se apresentar gratuitamente. E nós aqui em Janduís nada temos em banda de música nem de filarmônica. Foi aí que veio a ideia da gente criar também a nossa filarmônica, né? E de repente a gente viu a vocação de meninos e meninas, né? Nós chegamos ao ponto aqui de ter mais de 50 músicos tocando os mais diversos instrumentos, né? E aí a gente viu que a nossa banda podia se transformar numa filarmônica, né? E com todas as dificuldades, com falta de recursos, porque a filarmônica ela custa muito, porque tem que se comprar instrumentos, às vezes os instrumentos são caros, né? Mas aos poucos, com os recursos próprios da prefeitura, nós fomos adquirindo alguns instrumentos, isso nas administrações anteriores minhas, né? Nós conseguimos alguns recursos, mas nenhum prefeito depois de mim investiu no desenvolvimento da nossa filarmônica, né? E aí o material foi ficando, os instrumentos foram ficando velhos, muitos se quebraram, e a gente teve que investir uma certa quantia com recursos próprios na restauração desses instrumentos. E o nosso projeto é a gente adquirir recursos para ampliar, porque eu quero ver se com mais 4 anos, né, da continuação do nosso governo, a gente possa adquirir instrumentos suficientes para que a gente possa ser uns 60 músicos, por exemplo, né? Porque há uma demanda muito grande de jovens, todo mundo querendo se associar à Filarmônica 12 de junho, para justamente participar, né? E a gente vê esses valores aí evoluindo, e o nosso desejo é que tocar a coisa para frente através da Filarmônica 12 de junho, melhorar nas condições
E estabelecendo também esse critério, né? Porque eu acho que todo músico que participa da Filarmônica, ele merece ter um cachê até mesmo mensal, né? E aí a gente vai estudando isso dentro da programação e planejamento do desenvolvimento da cultura de Janduís. Outro ponto bastante importante são os espaços físicos para que os nossos artistas eles possam utilizar, tanto para ensaios como para apresentações e eventos. E aqui em Janduís nós temos uma casa de cultura. Sobre esse assunto, como está a nossa casa de cultura? Bom, até hoje é como a gente diz, né? É uma coisa que dá pena a gente ver. Porque essa Casa de Cultura ela tem uma história muito ligada à vida do povo de Janduís. Era o antigo vaporzão que pertencia a meu pai, né? Era uma estrutura física para beneficiamento do algodão, né? Lá se descaroçava o algodão, lá se produzia com a semente do algodão o resíduo, que o povo chama de torta, né? Aí chegou um ponto que o meu pai não conseguiu mais tocar o barco para frente, né? E aí ele transformou aquele vapor dele, como era chamado, numa fábrica de sabão, né? Não deu certo também esse projeto. Terminou sendo fechado. Quando eu assumi a prefeitura de Janduís, em 1983, né? Nós criamos aqui um projeto do Recriança, né? E aí pedimos, a família doou o prédio à prefeitura para se transformar numa creche, né? E transformando, né, na creche, depois passou para o projeto Recriança, que era um projeto mais voltado para as crianças e os adolescentes, envolvendo já as questões culturais, não só de alimentação, mas mas as questões de... Então, quando eu saí da prefeitura, houve um desinteresse dos que vieram depois de mim e terminou o vaporzão que tinha sido doado para o movimento cultural, né? Terminou sendo praticamente abandonado, né? Mas depois, com a nossa volta ao poder, nós começamos a reestruturar o vapor. Fizemos a doação já para a Fundação José Augusto, né, que passou a ser responsável, passou a ser a Casa de Cultura de Janduís, né, no nosso interesse de que aquilo se desenvolvesse cada vez mais com o patrocínio do governo do Estado. Mas também, como nós passamos um período fora da prefeitura e o governo do Estado também não se interessou, não o atual, mas os anteriores, se desinteressaram muito pelas casas de cultura no Rio Grande do Norte, e a Casa de Cultura de Janduís foi quase a ruína. Então, como eu disse, quando a gente voltou, aí veio aquela vontade, não, vamos restaurar, porque isso aqui é um patrimônio não só físico, né, mas um patrimônio que, se a gente revitalizar, passa a ser a sede, a espinha dorsal das atividades culturais aqui em Janduís. Então, com muita insistência, né, pelejando, nós, este ano já, fizemos a assinatura com o governo do Estado, com a Fundação José Augusto, para a reforma total da Casa de Cultura de Janduís. E a partir daí nós vamos fazer um novo convênio de cooperação mútua, onde as atividades culturais do nosso município de Janduís, elas vão ficar centradas, né, ou baseadas lá na Casa de Cultura, e o Estado continua, através da Fundação José Augusto, vai continuar também com nós vamos criar um grande movimento, né? Porque a Casa de Cultura ela vai ter até espaço para ensaios, nós vamos ter uma sala de cinema, né? Lá na Casa de Cultura, e nós vamos ter todo um espaço para que os nossos artistas eles tenham as condições mais favoráveis de fazer seus ensaios, fazer suas apresentações, né? E aí, com o apoio da Prefeitura de Janduís, acreditamos, né, a partir do próximo ano, também intensificar para que, efetivamente, a Casa de Cultura jamais ela sofra retrocesso e que contribua cada vez mais em associação com o nosso movimento cultural. A gente toca esse barco para frente, porque nós gostamos de fazer cultura e as perspectivas são muito favoráveis a partir do próximo ano.
E doutor, a gente sabe que para que haja um bom desenvolvimento no trabalho, para que o trabalho realmente seja feito, executado da maneira que deve ser, com todo esse compromisso com a cultura, é necessário que haja uma organização administrativa. Então, conte um pouquinho para a gente como se deu essa organização. Olha, é preciso, eu sempre digo o seguinte, ninguém faz nada se não tiver, primeiro, uma grande vontade de fazer as coisas. A primeira coisa é ter a vontade política de fazer as coisas. E acreditar no seu potencial. Se nós temos um povo que quer cultura, se nós temos esse povo que ama a cultura e quer produzir a cultura, né? Então, há tudo para que o bom gestor, ele crie essa motivação. Né? Se o povo quer, eu tenho que ir com ele. Aí, a função do gestor é criar todo um planejamento. Ninguém hoje em dia faz as coisas sem planejar o que quer, né? Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver planejamento. Então, em cima disso, dos recursos que você adquire e da vontade do seu povo de avançar no desenvolvimento da cultura, né, você tem que fazer as coisas. Por exemplo, nós criamos aqui em Janduís e estamos criando e ampliando a questão de um calendário cultural, né? Essas festas que nós fizemos, né? Essas apresentações teatrais, os autos, né? Tudo isso são frutos de de um planejamento que já está lá nesse calendário eleitoral. Mas nós queremos ampliar cada vez mais, porque no movimento cultural, cada vez mais, a gente vai percebendo que se hoje aqui é o espetáculo, né, amanhã pode ser, por exemplo, um festival de curta-metragem, audiovisual, né? E isso a gente já começou a fazer, isso aqui em Janduís, né? Até com a produção de um curta-metragem chamado Helena, né? Que já é o início desse nascimento, como tem ocorrido em algumas outras regiões, no Caicó, no Seridó como um todo, né? E outras coisas é o seguinte, a gente tem que fazer para criar uma cultura dessas atividades culturais, né? A gente está criando os fóruns, né, culturais, vamos realizar conferências temáticas sobre os diversos temas que abrangem a questão da cultura, não só aqui em Janduís, mas na região e no Brasil como um todo e no mundo como um todo, né? E treinar, capacitar os nossos artistas através das oficinas, né? Para elaboração de projetos, né? Tudo mais, porque a cultura, ela não pode ser uma criação de um prefeito, de um vereador, de um deputado. A cultura tem que ser a criação dos seus artistas. Eles é que determinam, porque eles têm um sentimento, né? A cultura é uma questão muito de emoção, né? De você vivenciar aquele espírito que está dentro de você, representando toda uma comunidade, e depois você tem que colocar aquilo para que as pessoas vejam o que é que o nosso povo sente. Por que em Janduís aqui a gente não faz um espetáculo com menos de 300, 500 pessoas, né? Quando você vê cidades muito maiores, não consegue botar tanta gente, principalmente crianças e jovens, para assistir a um espetáculo. Né? Aqui em Janduís a gente vai porque o povo quer ver aquilo que ele está sentindo dentro de si. E aqui em Janduís isso é muito expressivo. Então, essas oficinas para elaboração, hoje aqui tem um menino aqui que está vendo um espetáculo, né? Mas ele está se vendo ali com aquela vontade de estar lá dentro do espetáculo. Ele quer ser o artista, ele quer ser o ator. Mas enquanto ele não é chamado, ele está lá entre a plateia lá, sonhando que um dia ele pode ser artista. E a nossa função enquanto gestor é pegar esse menino ou essa menina, essa moça ou esse rapaz e tirar ele da plateia, descobrir o seu sonho de agora venha ser artista aqui, né? E é isso o sucesso que nos tem trazido. Por exemplo, se nós temos uma cidade como Janduís, que tem aqui na zona urbana uma faixa de 4.000 habitantes, né? Nós botamos 800 pessoas para assistir um espetáculo. Isso é espetacular, mostra essa vontade de a gente crescer, né? E outra coisa é o seguinte, né? Nós estamos contratando assessoria técnicas também, vamos contratar, porque as pessoas que vêm de fora já têm uma certa experiência, né? Nós temos aqui Berg na Ciranduís, né, que já temos um contrato com a Ciranduís para justamente a gente pegar, porque Berg começou aqui com o movimento Escambo, né? E aí hoje é uma figura de projeção nacional no que diz respeito à organização, à assinatura
de contratos entre o poder público e as organizações do Ministério da Cultura, entre as atividades com aqueles empresários que pagam impostos e que aderem à Lei Câmara Cascudo e às outras leis para desconto nos impostos e aplicação nas atividades culturais. E aí a gente quer fazer isso com o Berg, que ele já tem uma experiência muito grande, não só com o Berg, mas outras vamos procurar também outras assessorias técnicas. Prefeito Salomão, e um ponto que me chamou bastante atenção é que logo no início da nossa conversa, eu fiz uma pergunta sobre a questão do fomento à cultura durante esses 4 anos, né? E o senhor falou sobre a captação de recursos, né, dos editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc. E agora, nessa última pergunta, o senhor falou sobre as oficinas de elaboração de projeto. E isso mostra o compromisso da gestão de captar os recursos e também capacitar os artistas para que eles possam ter acesso a esse recurso. Isso é muito importante. E tudo isso que foi falado aqui hoje mostra o compromisso que a gestão tem para com a cultura e para com os nossos artistas, contribuindo dessa forma para que haja uma sociabilidade da nossa população, gerando lazer e diversão e também contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Prefeito, o nosso podcast está chegando ao fim e queremos saber do senhor se o senhor tem algo a complementar sobre esse assunto de hoje. Não, eu fico muito contente porque esse primeiro podcast, eu estava dizendo aqui que esse era o primeiro podcast da minha vida, como também era o primeiro a que eu vou ouvir na minha vida em matéria de podcast. Eu nunca tive tempo de ouvir um podcast completo, né? Mas quando se foca na cultura, né? Eu fico muito feliz porque o nosso podcast, o primeiro, também foi sobre a cultura. Quer dizer, a gente poderia ter começado aqui a falar sobre educação, e vamos falar sobre saúde, sobre assistência social, mas veja bem, nós escolhemos o pico da atividade humana, que é a questão da cultura, né? Então nós começamos a falar de cultura. Significa que se nós estamos falando de cultura, né, é porque nós evoluímos muito já na cultura, na educação, na saúde, na assistência social, e se cria aquele clima de que agora sim nós temos o material que se reflete na saúde e na educação, na assistência social, na agricultura, né? E temos o valor cultural, o valor espiritual que se reflete nesse ponto aqui que nós estamos tratando nesse podcast. Por isso que eu fico muito feliz, né, em falar com você aqui sobre essa temática, porque mostra um estado de espírito, um estado psicoemocional, um estado de satisfação com a vida no nosso município. E nós queremos que realmente a atividade cultural do nosso povo, não só a coisa institucional, a fundação cultural, a prefeitura, mas assim, uma coisa que envolve todo um povo, toda uma juventude, né, em uma atividade que se espraia, criando aquele movimento de que se nós somos capazes de produzir cultura, nós somos capazes de produzir qualquer coisa. E é assim que nós vamos continuar. E assim encerramos o nosso primeiro podcast na Linha do Tempo. Continue ligado nas nossas redes sociais para acompanhar todos os avanços do nosso município. Curta, comenta e compartilha e até o próximo episódio. Prefeitura de Janduís.